Fala aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o Galaxy S10 Lite, que já está comigo há alguns dias. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a minha experiência com ele e o que eu estou achando do aparelho. O S10 Lite, muitas pessoas estão comprando ele porque ele está com custo-benefício imbatível. E as pessoas não estão erradas. E eu vou comentar um pouquinho mais nesse vídeo do que eu estou tendo de experiência própria com esse aparelho e o que eu estou achando em comparação a outros smartphones na mesma faixa de preço que eu já utilizei. Então se você está a fim de comprar ele e está procurando vários vídeos aí para saber um pouquinho mais sobre ele, fica nesse vídeo que eu vou comentar tudo o que eu estou achando sobre ele, se vale a pena, o que tem de ponto negativo que eu achei até o momento e bora para a vinheta! Vamos começar falando então, primeiramente, da tela do Galaxy S10 Lite que está aqui. A tela dele é uma tela muito bonita, mas ela foge um pouco do padrão da linha S que a Samsung traz nos outros smartphones dela, como S10 Plus, S10e, porque ela não tem aquela curvatura no cantinho igual todo mundo tinha nas outras linhas, que vinha desde o S7, do S7 Edge, se eu não me engano, e a Samsung ela retirou aqui para cortar custos na questão de tela. Mas ainda assim é uma tela muito bonita e é uma tela Full HD Plus com sensor de digitais embaixo da tela. Então você vem aqui, ó, às vezes ele dá uma falhadinha, é normal, mas é uma tela muito bonita, tem um brilho muito forte. Se em questão de produtividade, você querer ver filmes nessa tela, é uma tela espetacular. Ela tem resolução Full HD, tem um notezinho aqui na parte de cima que não incomoda muito e, na minha opinião, é uma tela muito acertada porque ela é Super AMOLED. E a Samsung, ela sendo dona do Super AMOLED, ela consegue um preço bem inferior nesse quesito. Falando um pouquinho de acabamento, o Galaxy S10 Lite, o nome Lite já diz, ele tem algumas coisas a menos. Na questão de acabamento, aqui na parte de trás nós temos apenas plástico. No lado aqui ele é metal ainda, então não se preocupe que ainda tem um ar um pouco mais premium no aparelho, mas a parte de trás ela é plástico, imitando o vidro. E não deixa de ser bonito, tá? Fique tranquilo que esse aspecto aqui na parte de trás é bem bacana. Mas um ponto negativo já falando dele, a Samsung ela não manda capa, então eu recomendo você ir atrás de capinha logo que você tirar ele da caixa, porque se cair no chão, ó, telinha AMOLED, mesmo ela sendo flat, sendo reta, é bem carinha e você não vai gostar de um orçamento de mais de R$1.000 para trocar essa tela. Na minha opinião, o único adendo aí é a relação de capinha na construção do aparelho que não vem. O aparelho é leve, bem fininho, conta com 4.500 mAh de bateria que dá para o dia todo tranquilamente. E o mais incrível, ele tem um processador Snapdragon 855, que é o mais parrudo do ano passado. Ele é o top de linha do ano de 2019. Então aqui você tem um desempenho bruto fenomenal e você não vai ter dor de cabeça em rodar qualquer coisa no seu dia a dia, qualquer jogo, você vai conseguir fazer tudo o que você quiser com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. A proposta do Galaxy S10 Lite é ser robusto em relação a desempenho, mas ter um preço um pouco mais inferior em relação aos seus concorrentes, trazendo algumas features a menos. Na minha opinião, quando a Samsung lançou o Galaxy S10 Lite, ela lançou ele por R$4.000 em média. Na minha opinião, estava fora de cogitação. Fora. Hoje a gente consegue encontrar ele em torno de R$2.000 a R$2.100. Dependendo da promoção, eu já vi até por R$1.890 à vista. Então se você está com um dinheirinho guardado para comprar um smartphone aí, ó, Galaxy S10 Lite é um ótimo smartphone. Primeiramente, nos meus primeiros dias de uso, não me decepcionou em nada, porque ele traz o ecossistema da Samsung, que já é bem completo, e ele traz também umas câmeras bem bacanas para quem gosta de tirar fotos e também para gravar vídeos, porque ela grava vídeo em 4K tanto na parte de trás quanto na parte frontal. E ele tem também uma câmera ultra-wide, que também você consegue tirar umas fotos bem bacanas. A câmera principal, ela sai muito bem tanto de dia quanto à noite, mesmo sendo uma câmera intermediária. Ele não é top de linha em relação a câmeras, eles deram um downgrade nesse quesito. As câmeras dele, para você ter uma noção, ela é equiparável ao Galaxy A71. Então assim, você não vai ter câmeras estilo S10 Plus, S20, então não pegue esse smartphone com essa intenção. Mas, se você é um usuário mediano para mais, um pouco mais expert, você vai gostar da câmera. É câmeras muito boas. Na minha opinião, se eu não tivesse com o iPhone hoje para uso pessoal de Instagram,
eu com certeza ficaria com o Galaxy S10 Lite como smartphone pessoal principal. Mas, infelizmente, o Instagram não roda bem em vários smartphones com Android. E no caso do S10 Lite, ainda assim, mesmo com o processador top, ele ainda tem uns probleminhas com o Instagram, que é a questão dos stories não ter uma qualidade decente. Em relação à construção dele, ele não tem proteção contra a água, que já diminui bem o valor dele em relação aos outros smartphones que tem aí rodando no mercado, e ele não conta com a tecnologia DeX, que é aquela que você coloca o cabinho aqui e consegue utilizar igualzinho a um computador, como tinha no Galaxy Note 9, Note 10. Os mais topadinhos da Samsung, que seria sem ser o Lite, eles têm essa funcionalidade, e nesse daqui você não tem. Nós não temos a entrada de fone, como eu já mencionei, mas o fone que vem na caixa, sendo básico, né, ele traz a entrada para USB-C. Hoje em dia, na minha opinião, não é mais um ponto tão negativo assim a questão da entrada de fone de ouvido, porque a maioria hoje em dia compra fone sem filtro wireless. Então, assim, aqui em casa, fone de ouvido, normalmente a gente usa sempre sem fio. Se for usar no notebook, normalmente é com cabinho, mas é um ou outro que a gente tem, não é muitos. Então, assim, hoje em dia tá tão popular os fones sem fios que você acha por 60, 70 reais. E a liberdade de você não ter que ficar com o fone conectado aqui no seu bolso é muito bacana. Falando um pouquinho agora de bateria, o Galaxy S10 Lite ele traz 4.500 mAh de bateria. É uma bateria decente, não posso falar que é excepcional, porque hoje em dia nós estamos já com baterias de 6.000 mAh aí rodando à solta e também de 5.000 mAh. Mas a questão é a seguinte, ó, aqui nós temos o Snapdragon 855, que é praticamente um dos processadores mais fortes da atualidade, rodando com 4.500 mAh. Então ele por ser forte, ele já consome mais que o normal. Então 4.500 mAh de bateria é uma bateria ok, na minha opinião. Se você não tem um uso muito drástico, você vai ter bateria até o final do dia tranquilamente. E a Samsung ela colocou um carregador de 25 watts dentro da caixa de carregamento, que é um carregamento turbo, e para 4.500 mAh eu acho bem ideal. Mas ele tem suporte a carregamento de 45 watts. Se você quiser comprar um carregador separado de 45 e colocar para estar utilizando, você pode sem problema nenhum, beleza? Em relação ao aparelho, eu acho que por hoje é isso. Eu estou gostando bastante do Galaxy S10 Lite. Ele tem uma proposta muito legal, que é ter um desempenho top por um preço bem abaixo. Claro que você perde alguns quesitos, como eu já mencionei, mas a proposta dele é o que o brasileiro adora, e eu também. Ter um desempenho para vários anos e pagar bem pouco por isso. Claro que R$2.000 não é tão pouco assim, mas se você levar em consideração que você vai comprar um smartphone que vai durar vários anos aí, você com certeza não vai precisar se preocupar em trocar daqui a 1 ano e meio. Esse aparelho aqui com esse processador dura pelo menos uns 3 anos a 4, tranquilinho, para mim não extrapolar, né? Porque eu poderia falar 6 anos, mas eu não sei como que vai estar o futuro, então é difícil eu dar um pitaco desse. Mas o processador dele é um processador muito bacana. E em relação à conectividade dele, ele tem tudo que você pode encontrar em outros smartphones por aí. Tem Wi-Fi AC e tem também a questão do Samsung Pay, que muitas pessoas procuram smartphones da Samsung para estar utilizando. Tudo bem que não é uma funcionalidade muito utilizada pelo Brasil, mas lá fora muitas pessoas utilizam, que é pagar pelo celular. Você chega na maquininha, encosta nela e você consegue pagar diretamente pelo celular. Então você esqueceu a carteira em casa ou coisa do tipo, você pode pagar diretamente com o seu aparelho, tendo o seu cartão de crédito cadastrado aqui dentro, beleza? Então, o vídeo de hoje é isso daí. O Galaxy S10 Lite é uma proposta muito interessante da Samsung, que tinha um preço muito alto, mas agora tá valendo muito mais a pena, beleza? Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Se quiser comprar o S10 Lite com um preço bem bacana, eu vou deixar os links aqui na descrição com o melhor preço do Brasil e frete muito rápido. E também, se você quiser um preço um pouco mais, digamos, abaixo do normal, entra no grupo de ofertas que vai estar aqui embaixo, tanto pro WhatsApp e pro Telegram. Muito obrigado por ter assistido e eu espero ter te ajudado.